Há um tempo comecei a platinar alguns jogos em off e pensei, por que não fazer vídeos falando da minha experiência de como foi jogar e platinar o jogo? E apenas 6,3% de quem jogou esse jogo tem a platina dele, Far Cry 3. Com um total de 44 troféus, vamos pra gameplay. A história se inicia com um grupo de jovens pulando de paraquedas e nos mostra que era uma gravação no celular. Com isso, um dos melhores personagens da franquia Far Cry tá aí, o Vaz. Ele pergunta de onde eles são e manda aquelas maluquices dele de sempre. Alguém chama ele e deixa o Jason sozinho com o irmão dele. O irmão dele mata um guarda aleatório, seguindo ali bem no silêncio, e nosso irmão toma um tiro do Vaz bem na garganta. E ele grita uma das frases mais icônicas dele, que até hoje é meme. Correndo para dentro da floresta com um helicóptero atrás e uma ponte quebrando e alguém nos salva, começamos Far Cry 3. Acordando com um cara fazendo uma tatu no braço de Jason, ele fala sobre a tatu revelar o nosso verdadeiro poder. Isso aí já é uma referência à árvore de habilidades do jogo. Então conforme mais a tatu aumenta, mais habilidades a gente tem. Ele se apresenta como Dennis, sendo pra fora ele me leva até uma torre e também aí é um tutorial de todos os Far Cry daqui pra frente. Uma torre libera uma parte do mapa e você ganha armas de graça. Isso do 3, o 4, o 5. O 6 eu joguei pouco e ainda não sei se tem isso no 6, mas eu sei que até o 5 tem isso. Aí ele tem um chamado de uma menina que o Jason tá procurando e fazemos nosso primeiro posto avançado. Indo até a sala vemos que ela conseguiu fugir, mas a gente não sabe pra onde. Agora, livre um pouco das missões principais, vou fazer os coletáveis. Como pegar todas as torres dessa parte do mapa e também os postos avançados. Aproveitei e fiz uso indevido, matei um inimigo com a ferramenta de conserto. Depois, em um posto avançado, eu fiz Toxofilo. Eliminei alguém com um arco a mais de 70 metros. Depois equipei o lança-chamas para fazer Piromântico sem coração. Queimei 50 inimigos. Fui até um local para jogar poker e fiz Valentão do Poker, que é ganhar $1.500 no poker. Também eu ganhei da melhor maneira possível. Valentão do Poker! E veio com chave de ouro, que eu ganhei milão! Eu ganhei milão, mano. Ah, e não esquece de deixar aquela platina no like, se inscreve e comenta alguns jogos que vocês querem ver a platina aqui pra mim trazer vídeo pra vocês. Depois fiz um contrato de procurado morto, que eu ganho a sangue frio, fazendo um contrato de caça, fudido e mal pago. Comprei todas as pinturas e acessórios pra uma arma, doente por liquidação. Fui fazer uma entrega de suprimentos, excursão. Aí fui fazer um contrato de caça de animal raro, ganhei caçador furtivo. Depois fui atrás da estrela de Hollywood. Ela fica mais ou menos nessa localização do mapa, é só você andar um pouco nessa região que você acha. Pra você conseguir achar um pouco mais fácil, tenta procurar dois corpos pendurados em uma árvore, tipo amarrado, e o corpo vai estar enterrado na areia. Então você ganha Giga Olá para a internet. Continuando agora atrás dos coletáveis, mergulho em um lugar um pouco profundo e faço Destemido ou Estúpido, que eu mergulhei a mais de 60 metros. Depois peguei 60 relíquias, que é um pouco mais fácil de pegar na parte de cima do mapa. Tem muitas relíquias, são, se eu não me engano, 80 relíquias que tem na parte de cima, então é mais tranquilo pegar esse troféu aí em cima. Aí os outros coletáveis, como o cartão de memória e as cartas, você pega na parte de cima e depois você continua pegando na parte de baixo. Porque os cartões de memória ficam nos postos avançados e a carta dos perdidos também fica em alguns locais meio abandonados da época. Com as 60 relíquias ganhei arqueologia básica. Aí agora sim volto pra campanha. Indo até a casa do velho dos cogumelos, encontro com ela e o velho fala que tá cuidando dela, fazendo um tipo de tratamento com cogumelos. Só que o cogumelo que ele tá usando acabou, então ele pede pro Jason ir até uma caverna e pegar esses cogumelos. Chegando até essa caverna, fica um pouquinho lombrada ali. Não usem cogumelos, crianças. Passando por toda essa doideira, pega os cogumelos, consigo levar até ele. Aí eu pego esses cogumelos e vai fazer o remédio. Falando com a menina, ela pergunta sobre o irmão do Jason e ele fala que o cara foi de arrasta pra cima. Recebendo uma ligação do Dennis, ele me manda ir até um barco. Chegando nesse barco, pego 3 chaves de segurança, entro na cabine do capitão para ver alguns documentos. Indo embora, tem uma trocação insana, tento fazer um troféu nessa parte, mas acabo não conseguindo e deixo um pouco mais pra frente. Volto para o acampamento, eles me pedem para explodir o armazém de munição dos piratas. Explodindo e vazando de lá, vou até um posto avançado para resgatar outra amiga do Jason. Só que ela não tava lá, era apenas uma gravação. Um capanga me nocauteia. O Jason acaba acordando com um vaso, jogando gasolina em todo lugar onde ele tá. E falando sobre que é bonito morrer com quem ele ama.
saindo da cadeira, resgatando a menina e fugindo da casa pegando fogo, e explodo todo mundo com lança-granada, indo até o lugar seguro. Ela fala que vai ficar tudo bem e ajuda a consertar o barco. Depois o Dennis me leva até o templo da Citra, a líder deles, e ela me fala para beber um líquido meio duvidoso. Novamente o Jason tem umas alucinações meio maluca, só que dessa vez com uma casa, um cara com uma faca, voa até atrás desse cara que ele teve essa alucinação, e a gente descobre que esse cara é agente do FBI. E detalhe, esse cara ele aparece no Far Cry 4 também, ajudando o protagonista do 4, isso é muito legal. Fazendo um favor pra ele, que pra mim é essa a melhor missão de todas durante o game todo, que é você pegar um lança-granada e queimar toda a plantação de verdinho, e no final explodir num barco com um monte de pó branco, se é que vocês me entendem que pó branco é esse. Salva um cara de vários piratas e minas explosivas, e ele me leva até na casa dele, e ele pega alguns documentos sobre o Hoyt, que é o chefe do Vaz. Logo após, Jason vai até a base deles e salva um cara com uma Alp. E um barco explodindo um helicóptero, muito maluca essa missão, gosto bastante. Só que como eu joguei no controle, eu sou uma meba pra atirar no controle, então eu pinei muito. Mas se você é bom no controle, você vai gostar. Eu acabei não gostando muito, porque eu sou muito tanso no controle. Depois acha o cara que tá com um dos amigos do Jason, e ele fala pra gente fazer também um favor pra ele, que ele quer aquela faca que a gente teve a visão lá quando a Citra deu aquela bagulho maluco pra gente. Então indo em muitos lugares com navios, minas, e fiz o troféu também, Pedra Sempre Vence, que eu distraí totalmente 25 inimigos. E no final sempre acho um círculo que aumenta a bússola pra achar essa faca. Indo agora para a última mina, faço o troféu Não Pode Prever Seus Movimentos, que eu matei alguém pulando de cima de uma tirolesa. Por fim, acho a faca e entrego pra ele, mas ele não deixa a gente ir embora com o nosso amigo. Então tem uma cena de briga muito da hora contra esse cara, finalizo ele e aí sim a gente vai embora com o amigo do Jason. Volto pro templo da Citra e ela nos conta uma história, e depois ajudo eles a fazer uma emboscada. Levando geral e o caminhão foge, vou atrás e o Vaz abre a porta e nos nocauteia. Acordando com ele falando a mais famosa frase dele. The definition of insanity is insanity. Tell you the definition of insanity. Voltando dos mortos e indo até Citra, ela de novo dá uma bebida duvidosa e um bicho gigante maluco de tinta aparece e temos que enfrentar ele. Terminando ali, vou atrás do Vaz. E pensa num lugar difícil, mano. É pirata pra todo lado, tigre, urso, mano, tudo que vocês pensar tem aí. E nessa run que eu fiz, né, nessa gameplay aí que eu joguei, é impossível, todo lugar que eu ia, eu era atrativo de tigre ou urso. Negócio chato, mano. Mas no final, Vaz está morto. Antes de ir pra parte de baixo da ilha, que aquele nosso amigo do FBI ia ajudar a gente a chegar lá, faço queda livre. Caí mais de 100 metros e ainda fiquei vivo. Agora, já na parte de baixo, começo a fazer os rádios e os postos avançados. Mas antes disso, encontro o amigo do cara lá do FBI, que ele vai nos ajudar a se infiltrar sem que ninguém saiba quem é o Jason. Nesse meio tempo, faço também 2 troféus dos coletáveis que faltavam, que é memória de sobra, que eu peguei todos os cartões de memórias, e cartas mortas, que eu peguei todas as cartas dos perdidos. Ah, para esse troféu de coletável, eu recomendo você comprar um mapa do tesouro. É muito mais fácil, deixa tudo no local certinho, aí é só você ir até lá e pegar. É bem mais simples. Depois de pegar tudo isso, volto pra campanha e acho o irmão mais novo do Jason. Só que eu tenho que fazer uma coisa que o tio YouTube não gosta, que são um pouco brutais. Depois o Hoyt me chama pra uma noite de poker, por fim explodindo a base deles, deixando eles sem sinal de rádio. O Hoyt mata o cara que nos ajudou lá na noite de poker e ainda ele tira um dedo nosso. Só que ele vai de base bem rápido. Tipo assim, o final do game é fraco. O Vaz sendo um capanga acaba sendo muito mais impactante do que o próprio chefe dele. Isso me deixa um pouco bad em cima de Far Cry 3, porque quando você vai jogar Far Cry, você acaba lembrando de coisas específicas, como o Vaz em si. Se falar de Vaz, você lembra do Far Cry 3. Se você falar de Pagamin, você lembra do Far Cry 4. Se você falar tipo da seita maluca, você lembra um pouco do 5, mesmo o 5 sendo um pouco fraco, né? Mas o chefe em si eu achei muito fraco, sabe? Até hoje, Far Cry 3 ou 4 é um dos meus favoritos, só que o 3 eu acho que o Vaz deveria ser o chefe e o Hoyt deveria ser o capanga, sabe? E por fim, pego todas as habilidades e vem o Senhor das Tintas, que eu completei toda a tatuagem do Jason. E a grandiosa platina tá aí, Selva Dominada. Eu demorei cerca de 32 horas pra ter a platina desse jogo. Como eu falei, o 3 e o 4 são meus favoritos. A minha dificuldade foi um 4 de 10 por conta dos coletáveis ali e algumas coisas que eu tive que fazer em específico.
mas a minha diversão foi 10 de 10, me diverti muito rejogando e fazendo essa platina. Deixa aquela platina no like, se inscreve e me fala algum jogo aí nos comentários que você quer ver a platina aqui, e quem sabe a próxima platina não seja esse jogo.